Aqui quem fala com você é sua irmã em Cristo, Rosani Paraçal. E temos a primeira pergunta, pastor, é da nossa querida irmã Cirlei da Iepaz. Ela pergunta, por que Deus não aniquilou o diabo? Irmã Shirley, a senhora faz pergunta difícil que eu não sei responder. Cirlei. Shirley. Mas vamos lá considerar primeiro a pergunta. Foi Deus quem criou o diabo? Uma das acusações mais frequentes contra Deus é que foi Ele quem criou o diabo, que por sua vez vem provocando enorme sofrimento à humanidade a ponto da nossa irmã Shirley querer que Deus o aniquile rapidamente. Por que Deus faria uma criatura assim? São perguntas que são levantadas. Por acaso a Bíblia diz que Deus criou o diabo? Você já leu isso na Bíblia? A nossa resposta é não. Deus não criou o diabo. O que a Bíblia diz realmente? Diz que antes da criação do homem e da terra, o universo inteiro vivia em harmonia com Deus. Ele havia criado anjos ou seres espirituais, e estes seres espirituais eram seres pessoais, ou seja, tinham personalidade. Não tinham corporeidade, mas tinham personalidade. Eram espíritos pessoais. O que é que distingue uma pessoa de um animal, por exemplo, irracional? É que o animal racional, ele não tem os atributos próprios de personalidade, que são inteligência, capacidade de conhecimento, vontade própria ou volição, que é a capacidade dada por Deus para o livre-arbítrio, a escolha que se queira fazer, certo ou errado, e a emoção ou sensibilidade. Ora, se Deus criou seres espirituais, dotados de livre-arbítrio, foi porque Ele quis dar a esses seres uma posição de optar por servi-lo espontaneamente. E um dos anjos criados na hierarquia de anjo de categoria, um querubim, chamava-se Lúcifer. E ele, Lúcifer, um dia resolveu romper aquele relacionamento harmonioso com Deus. Ele decidiu que queria ser como Deus. E a Bíblia, então, faz o seguinte comentário no capítulo 14, versículos 12 a 14 do livro de Isaías. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aí está uma colocação no livro de Isaías 14, 12 a 14, que se refere a este ser que as pessoas entendem que foi Deus que criou, e realmente o foi, porém, ele usando de sua liberdade de ser um anjo pessoal como todos os demais anjos, agiu contrariamente, insubmissamente a Deus, e aí foi jogado por terra. Este ser, então, desde que assim agiu,
que se rebelou contra Deus, ele o fez pelo orgulho, porque era um anjo de extrema beleza. E o orgulho foi o pecado que levou Lúcifer a perder a sua posição e ser expulso do céu. Daí mudou o seu nome para Diabo, que significa sedutor, e também chamado de Satanás, que significa adversário. E quanto à existência desses seres, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 6, ele recomenda aos cristãos que estavam nessa cidade de Éfeso a viverem vigilantes contra o que ele chama as astutas ciladas do diabo. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Logo, o diabo é um ser angelical, pessoal, que prepara certas astúcias que levam pessoas a seguir a sua orientação. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então hoje o diabo é o chefe, é o líder de um número avultado de seres que se tornaram demônios, espíritos malignos, espíritos imundos, que disputam a posse do corpo de pessoas a quem se dá o nome de pessoas possessas. Agora, a pergunta da nossa irmã, então, por que Deus não destruiu logo o diabo? Nós queremos dizer que nós temos que admitir que nós somos seres falíveis e seres limitados. E a Bíblia nos diz que Deus é infinito. E sendo infinito, nossos pensamentos, nossos caminhos não atingem a capacidade de poder penetrar nos altos desígnios de Deus e dizer por que não acabou com esse elemento mau logo que se rebelou. Então, de acordo com a Bíblia Sagrada, o plano eterno de Deus prevê uma condição final para o diabo quando ele não mais poderá atuar sobre a humanidade. E isso a Bíblia apresenta em duas ocasiões. Primeira, que está no capítulo 20 do Apocalipse, versículo 1 a 3, a Bíblia aponta a sua prisão por 1000 anos, impedido de agir durante esse período de 1000 anos, quando Cristo estará reinando sobre a terra durante o seu chamado reino milenial. Eu vou ler: vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então aqui está sua prisão por 1000 anos, impedido de agir, de enganar as nações da terra. Será solto por um pouco de tempo e, por fim,
definitivamente, ele vai ser lançado no lago de fogo para ser atormentado para todo sempre, sem mais fim. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então eu quero dizer a você que pensa que Deus vai destruir o diabo, aniquilá-lo, que na verdade ele não vai ser aniquilado, bem que ele gostaria de ser, porque aniquilamento implica inconsciência. Inconsciência implica em falta de sentimento. Logo, uma pessoa que admite o aniquilamento, para ela o aniquilamento seria um descanso, seria até um galardão. Como acontece quando uma pessoa vai ser operada, ela se submete à anestesia, porque enquanto cortam o seu corpo, ela não tem consciência da dor. Do contrário, não daria para se operar ninguém. Então seria um descanso, mas Deus vai retê-lo por toda a eternidade neste lugar chamado Geena, ou lago de fogo. De modo que nós, humildemente, reconhecemos que não compreendemos todos os desígnios de Deus, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que a nossa irmã Shirley deseja é que este mal que perdura no mundo deve acabar. E nós concordamos, e a Bíblia declara. Capítulo 21 do Apocalipse, versículo 1 até o 4, vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe, e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Agora escute bem, meu prezado ouvinte, o versículo 4 deste capítulo 21. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Por que choramos? Por que derramamos lágrimas? Por sofrimentos vários. Não haverá mais motivo para isso. Não haverá mais morte. Por que cemitérios? Não haverá mais cemitérios, porque não haverá mais morte. Nem pranto. Ninguém mais vai chorar. Nem clamor. E nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas, e disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Apocalipse 21, versículo 1 a 5. Queremos uma mudança neste mundo carente de sofrimento, de violência? Esta aspiração é muito boa, é nobre. E não nos esqueçamos que Deus, dentro de seus planos, Ele já preparou tudo isso. E o plano eterno de Deus prevê o caos causado pelo diabo, pode ser usado para glorificar a Deus, como diz o Salmo 76, versículo 10. Na verdade, a cólera do homem redundará em teu louvor. Quem quiser uma prova disso, é só examinar o livro de Êxodo, quando
Faraó endureceu seu coração contra Deus, sofreu 10 pragas e, por fim, teve que se render. E assim com a humanidade. Deus é glorificado e todo homem deve ter a humildade de reconhecer a soberania de Deus. Pastor, encontramos na Bíblia várias referências que existem águas que correm do trono de Deus e que até as folhas que caem das árvores que existem junto ao rio servem de remédio para as nações. Está lá em Ezequiel 47, no versículo 12. Eu vou estar lendo. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Eu gostaria de saber se essas águas são para os dias de hoje ou se tem algum significado diferente. Porque quando todos nós estivermos na glória celestial, não precisaremos de remédio, pois no céu não há dor nem sofrimento. Exatamente como eu li agora no capítulo 21 e versículo 4 do livro do Apocalipse. Então quero dizer que esse rio representa figurativamente a pessoa de Jesus. Jesus mesmo empregou essa figura de linguagem a fim de descrever a si mesmo. Ele disse à mulher samaritana que ele era a fonte de água doadora de vida. Por exemplo, nós abrindo no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 10 a 14, vamos encontrar Jesus se definindo figurativamente assim. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. E Jesus acrescenta ainda em João, capítulo 7, versículo 37 a 39, a mesma figura, quando ele diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então essas águas são para os nossos dias, pois todos precisamos de Jesus. Daí o convite dele em Mateus 11, 28 a 30, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus dá descanso à alma. E as folhas da árvore da vida indicam a ausência ali de tudo que causa sofrimento físico e espiritual, como nós lemos em Apocalipse 21, versículo 4. Portanto, se trata de uma linguagem figurada e não uma linguagem literal.